Você sente que a sua vida está andando para trás? Como se tudo o que você construiu estivesse desmoronando, pouco a pouco. Às vezes, a vida nos dá a sensação de que estamos retrocedendo. Você olha para trás e vê que estava mais estável emocionalmente, mais perto de realizar seus sonhos, e agora parece que tudo está saindo do eixo. O coração começa a se encher de frustração e medo. Será que Deus me abandonou? Será que estou perdendo tudo? Mas e se eu te dissesse que o aparente retrocesso é, na verdade, um realinhamento? Que o que parece ser um passo para trás pode ser Deus te reposicionando para algo maior. Nem tudo o que desmorona está acabando. Às vezes, Deus permite o colapso de estruturas que não suportariam o peso da promessa que Ele vai colocar sobre você. Ele desmonta, para reconstruir melhor. Ele esvazia, para encher com propósito novo. A palavra nos mostra que antes de grandes avanços, Deus muitas vezes nos leva a desertos, a zonas de silêncio, e até mesmo a dores inexplicáveis. Não é porque você está voltando para o ponto de partida, é porque Deus está te colocando na linha de largada de uma nova fase. Você não está fracassando. Está sendo preparado. Quando tudo parece recuar, Deus está dizendo: eu ainda estou no controle. Confie. Você já percebeu como, na maioria das vezes, o que a gente chama de fracasso é, na verdade, um plano de Deus agindo em silêncio? Depois de sentir que tudo estava regredindo, é natural pensar que você falhou. Mas Deus não enxerga como nós enxergamos. O que parece ser um retrocesso pode ser uma pausa estratégica para evitar que você avance na direção errada. Deus não está te punindo. Ele está te protegendo. Às vezes, Ele fecha portas que você implorava para manter abertas, não porque te rejeita, mas porque está redirecionando seus passos para algo muito melhor do que você esperava. Lembra de quando Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada? Aos olhos humanos, aquilo foi perda de tempo. Mas na perspectiva de Deus, foi o cenário perfeito para o milagre acontecer. Se tudo tivesse dado certo antes, ele não teria presenciado a abundância que só veio depois da obediência. O nada de hoje pode ser o campo fértil do muito de amanhã. Então respira. Só porque está difícil agora, não significa que Deus te esqueceu. Pode ser que Ele esteja só te tirando de um caminho que te levaria ao cansaço, para te preparar para um avanço dobrado. Deus age em silêncio, sim, mas cada silêncio dele carrega uma intenção. Cada perda, uma lição. Cada recuo, uma preparação. Você não está perdendo. Está sendo posicionado. Se você está passando por um tempo de queda, de vergonha ou de perdas, lembre-se, na lógica de Deus, o rebaixamento muitas vezes precede a promoção. A Bíblia nos ensina essa verdade de forma clara e recorrente. Em Provérbios versículo 18 capítulo 12 está escrito: antes da honra, vai a humildade. Ou seja, antes de Deus te levantar, Ele trata o teu coração. Ele não apenas te conduz ao teu destino, Ele te transforma para que você esteja preparado para habitá-lo. Veja o exemplo de José. Antes de se tornar governador do Egito, ele foi traído, vendido, injustiçado e esquecido na prisão. Cada etapa parecia um retrocesso, mas fazia parte da rota divina. A humilhação não foi o fim, foi o processo. E quando chegou a hora, Deus o exaltou de forma pública e inesperada. Davi também foi ungido rei, mas antes disso, precisou enfrentar o desprezo da própria família, viver como fugitivo e lutar com gigantes. Deus o escondeu, para depois revelá-lo com honra. O céu tem um padrão.
Primeiro Deus quebra o orgulho, depois entrega a autoridade. Então, se hoje você está sendo humilhado, não se desespere. Pode ser o estágio anterior à honra. O aparente retrocesso é, na verdade, Deus preparando o terreno da tua exaltação. Ele está lapidando a tua alma para que você não apenas receba, mas sustente o que vem aí. Não se envergonhe desse tempo. Ele está te aproximando da promessa. Talvez você esteja se perguntando: por que Deus permitiu que eu perdesse algo que tanto lutei para conquistar? A resposta pode estar em algo que dói ouvir, mas cura quando compreendido. Você precisava amadurecer. Deus não quer apenas te entregar promessas. Ele quer ter certeza de que você está pronto para viver o propósito que vem com elas. O retrocesso, na maioria das vezes, é o início de um processo. Ele nos obriga a desacelerar, olhar para dentro, repensar atitudes e fortalecer nossa fé. Quando tudo vai bem, é fácil manter a aparência de firmeza. Mas quando perdemos, quando somos frustrados, é aí que o verdadeiro crescimento acontece. Deus nos molda nos bastidores. Ele trabalha no silêncio, na dor e nos dias em que tudo parece estar parado. E não se engane, o Senhor não desperdiça sofrimento. Cada lágrima tem um papel. Cada perda tem uma função. O processo dói, mas a transformação que ele gera é eterna. A palavra mostra isso em tantos momentos. Moisés precisou de 40 anos no deserto antes de liderar o povo. Paulo passou anos sendo moldado antes de se tornar o grande apóstolo. Com você não será diferente. O retrocesso está ativando algo em você. Algo que te deixará mais forte, mais sábio e mais íntimo de Deus. E quando o avanço vier, você vai entender que não foi castigo, foi preparação. Você não voltará ao que era. Você será alguém completamente novo. Tem momentos na vida em que tudo desmorona. Pessoas vão embora, portas se fecham, recursos desaparecem, e a sensação é de que voltamos ao ponto de partida. É como se todo o esforço tivesse sido em vão. Mas é justamente nesse lugar de vazio que Deus começa algo novo. Ele é especialista em recomeços, não com as sobras, mas com o essencial. Quando você não tem mais forças, quando acaba o plano B, quando não há mais quem te socorra, aí sim, ele entra com o plano A do céu. Veja Abraão. Quando tudo parecia impossível, idade avançada, esterilidade de Sara, promessas que não se cumpriam, foi exatamente aí que Deus iniciou o milagre. Com Moisés, foi a mesma coisa. Aos 80 anos, desacreditado e exilado, Deus o chamou para libertar um povo inteiro. Deus sempre começa onde o homem para. Se hoje você está sentindo que tudo voltou à estaca zero, respira. Isso não é o fim. É o recomeço com a assinatura de Deus. Ele desconstrói para reconstruir com base sólida. Ele te leva ao fundo não para te afogar, mas para que você aprenda a respirar debaixo da graça. Às vezes, Deus era tudo porque quer que o próximo capítulo da sua vida tenha autoria exclusiva dele. Então não despreze o início humilde. O ponto zero nas mãos de Deus é o solo fértil dos grandes testemunhos. O que nasce do nada, nasce para a glória de Deus. Você já viu como funciona uma catapulta? Para que algo seja lançado longe, é necessário primeiro puxá-lo para trás com força. Quanto maior o recuo, maior o impulso. Com Deus, muitas vezes é assim. O recuo que você está vivendo hoje, a perda, a pausa, o silêncio, não é sinal de abandono, é preparação para o lançamento. O que parece atraso,
É só Deus te armando para o salto. Ele está acumulando força, alargando sua resistência, aprofundando sua fé. Talvez você não veja agora, mas o céu está te reposicionando. E quando chegar a hora, você será impulsionado para um lugar que sozinho jamais alcançaria. Veja José. Cada perda foi um recuo doloroso, mas necessário. O poço, a casa de Potifar, a prisão, tudo isso foi o puxar para trás que o lançou direto no palácio. Deus não desperdiça a trajetória. E com você não será diferente. Ele conhece o tempo certo para liberar o avanço. Enquanto isso, Ele está construindo musculatura espiritual em você, paciência, humildade, dependência. Porque não basta chegar longe, é preciso estar preparado para permanecer lá. Então, se hoje tudo parece retroceder, lembre-se, a flecha só voa alto depois de ser puxada para trás. E quanto maior o recuo, mais poderoso será o avanço. Confie, o que Deus está fazendo agora em silêncio será visto com honra amanhã. É comum pensar que, quando tudo começa a dar errado, é porque estamos sendo castigados. A mente grita: o que eu fiz de errado? Mas nem sempre o deserto é consequência. Muitas vezes, é treinamento. Deus não está te punindo. Ele está te preparando para algo maior do que você imagina. A Bíblia está repleta de pessoas que passaram por fases difíceis, não por estarem em pecado, mas por estarem sendo moldadas. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas teve que esperar anos sendo perseguido por Saul. Ele não estava pagando por algo, estava sendo treinado para reinar com sabedoria. Paulo enfrentou prisões, naufrágios e perseguições não porque Deus o rejeitava, mas porque Deus o estava forjando como apóstolo às nações. E com você pode estar acontecendo o mesmo. As lutas que você está enfrentando não são prova de rejeição, mas de amor. Porque Deus disciplina e treina a quem Ele ama. Ele não entrega promessas a quem não está pronto. Ele te prepara antes. E o preparo, muitas vezes, é desconfortável. Vem com perdas, silêncio, mudanças de rota. Mas é exatamente nesse ambiente que você está sendo alinhado com o céu. Quando Deus está em silêncio, é sinal de que Ele está observando o seu crescimento. Não se culpe tanto. Não se sinta esquecido. O que você está vivendo agora não é castigo, é aula. E quando a lição acabar, virá a promoção. Ele não te largou. Está te formando. Você não está sendo quebrado para ficar em pedaços. Está sendo lapidado para suportar o peso da bênção que Deus já liberou sobre sua vida. Quando parece que tudo está voltando atrás, quando as perdas se acumulam, quando o silêncio de Deus ecoa, é aí que o céu está trabalhando com mais intensidade. Jó perdeu tudo: filhos, bens, saúde. Mas ao final, recebeu em dobro tudo aquilo que havia perdido. Deus não apenas restaurou, Ele superabundou. Isso mostra que o nosso Deus é um Deus de restituição. Ele não apenas devolve o que foi tirado, Ele multiplica. Mas antes do dobro, vem o processo. Vem o vale. Vem a fase em que nada parece fazer sentido. É nesse lugar que a fé é testada, e o caráter é purificado. E quando Deus percebe que você está pronto, emocionalmente, espiritualmente e em obediência, Ele libera o que estava reservado. Então, se tudo parece estar retrocedendo agora, não se desespere. Continue firme. Continue crendo. Porque aquilo que parece o fim, pode ser só o espaço que Deus abriu para caber algo maior. O seu de repente está mais perto do que você imagina. Ele virá, e será em dobro. Se esse
conteúdo falou com você de alguma forma, inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens como essa e se sentir escreva aqui nos comentários. Eu creio que Deus está me preparando para algo dobrado. Isso vai ser uma forma de ativar sua fé e de mostrarmos que não estamos sozinhos nesse processo. E se você sente que mais alguém precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo com carinho. Alguém pode estar à beira de desistir, achando que está fracassando, mas só está sendo treinado para viver algo extraordinário. Você não está regredindo. Você está sendo posicionado. Deus não está em silêncio por acaso. Ele está te puxando para trás, para te lançar muito mais longe. Confie no tempo de Deus. O melhor ainda está por vir.